Espera só um pouquinho, pessoal. Olá, pessoal. Começando aqui a nossa live. Deixa eu só dar uma olhada para ver se está transmitindo corretamente, porque eu confesso que eu me fiquei meio desconcertado aqui, que não estava aparecendo que estava conectando. Pelo jeito tá. Bem, boa noite. Sou Ronaldo Lima. Esse aqui é o Arena Apologético, seu canal de debate do YouTube. Hoje nós temos aqui um debate bem interessante, que é um debate sobre Cacau Felipe, né? E a sua. E o tema, você vê que o editor aí escreveu o nome Cacau, eu acho que com dois K, eu acho que não é com dois K, não, com, é com um K e um C, se eu não me engano. Peço desculpa ao Doutamara. Bem, então hoje vai ser o tema Cacau Felipe é o meio de salvação para os nossos dias? Sim ou não? É, E isso nós vamos ver aí o Rodrigo Lopes, né, que vai estar colocando, sabatinando essa ideia, enquanto o apóstolo Deltamar vai estar defendendo essa ideia. Sem mais delongas aqui, eu vou só explicar como que vai ser o debate. O debate é o modelo padrão, né? Apresentação, 3 blocos de pergunta, considerações finais. Apresentação, 2 minutos, pergunta 3, resposta e réplica 5, considerações finais 2 minutos. Beleza? Nós vamos fazer aqui um sorteio, onde vamos definir aqui quem que vai iniciar o primeiro bloco. Aí, consequentemente, quem não foi sorteado vai começar o segundo bloco. E depois nós vamos fazer
um outro sorteio para definir o terceiro, quem vai iniciar o terceiro bloco, e assim quem não foi sorteado vai fazer as considerações finais. Tá certo? Em cada bloco, cada um vai fazer uma pergunta e não pode fazer tréplica, beleza? Então, dessa forma, nós agradecemos aí a todos que estão no chat, a todas as pessoas que estão participando aí conosco através do chat. E desde já eu vou chamar a vinheta e os nossos debatedores. Vamos lá. Olá, galera, boa noite aí, boa noite, Rodrigo Lopes, boa noite, Apóstolo Deltamar. Hoje o bicho vai pegar, porque o tema que vocês escolheram, vou falar para você, é um tema muito, muito bom. Deltamar, Cacol Felipe, ele é vamos pegar aqui o tema, né? Cacol Felipe, ele é o meio da salvação para os nossos dias? Então, na sua apresentação, você apresenta quem que é e responde essa questão aí para a gente, que é a questão do tema, para o pessoal saber certinho o que será defendido aqui neste debate, tá certo? Você tem aí 2 minutos para fazer sua apresentação, fique à vontade. Ok, Ronaldo, muito boa noite a você, muito boa noite ao senhor Rodrigo, muito boa noite a todas as pessoas que irão assistir esta live, esse debate aqui ao vivo, e todas as pessoas também que irão assistir depois, né? Que elas possam ser ajudadas, que Deus possa mostrar a elas e fazê-las entender, e elas mesmas devem fazer os seus próprios julgamentos concernente ao profeta de Deus, Cacol Felipe. E como o Ronaldo pergunta, e eu vou afirmar, né? Que Cacol Felipe hoje, nessa geração que nós vivemos, é o único profeta de Deus na Terra, a única boca de Deus autorizada. E não há outro meio de salvação hoje em lugar nenhum, a não ser na mensagem do profeta Cacol Felipe. Eu sou Deltamar Costa, sou discípulo do profeta Cacol Felipe, eu falo da cidade de Paraupebas, né? No estado do Pará, mas a mensagem do profeta Cacol Felipe, como um terremoto, está indo às extremidades da terra, né? E não há um único lugar na terra onde que não há uma pessoa que acredite no profeta Cacol Felipe ou que tenha ouvido falar sobre o profeta Cacol Felipe. O meu desejo é que Deus possa conduzir esta gloriosa mensagem, esta poderosa mensagem que não tem adversários aos 4 cantos da terra, e assim salvar todos os seus filhos e filhas que foram ordenados para a salvação, para serem salvos nessa geração por meio da mensagem do profeta Cacol Felipe, assim como houve aqueles que foram salvos pela mensagem de Paulo, de acordo com Atos 13, 48. O meu muito obrigado. Ok, desculpa, eu acho que eu falei, caiu o meu áudio. Opa! Estão me ouvindo aí? Eu peço desculpa, na hora que você estava falando aí, eu acho que eu falei junto, desculpa. Rodrigo, você tem 2 minutos aí para estar fazendo a sua apresentação, fica à vontade. A paz do Senhor Ronaldo Lima, a paz do Senhor Apóstolo Deltamar, a paz do Senhor a todos do Arena Apologética que nos ouvem. Já se passaram cerca de 2000 anos que Jesus ele pisou nessa terra, e a palavra de Jesus ela está tão viva quanto nos dias de hoje. A palavra de Jesus ela está tão presente em nossos corações que ela é possível ainda salvar o homem. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Dizendo isso,
O único meio de salvação não é o profeta. O único meio de salvação não sou eu. O único meio de salvação não é a igreja A ou B. O único meio de salvação é o que está em João capítulo 14, verso de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem quiser ir até o Pai tem que entrar pelo caminho. Quem quiser ir até o Pai tem que receber vida. Quem quiser ir até o Pai tem que receber a verdade. E essa verdade não sou eu. Essa verdade não é o Felipe. Essa verdade não é o apóstolo de Antimã. Essa verdade não é os telespectadores que nos ouvem. Essa verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tem uma verdade. Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus Cristo, ele não tem um caminho. Jesus Cristo, ele é o caminho. Então, desmistificando aqui, não sou eu que vou dizer aqui o que eu quero. Eu vou citar aqui o que a Bíblia diz e vai ser sustentado aqui o que a Bíblia diz. A única regra de fé e prática para os cristãos no nosso dia de hoje. Ok. Nesse momento, nós vamos fazer o sorteio. Eu vou só fechar aqui o seu áudio, está dando retorno. Então, nós vamos fazer aqui o sorteio. Eu vou entrar aqui no site para a gente sortear aqui. Vamos lá. Eu estava pegando aqui as imagens que o Rodrigo mandou agora. E aí, por isso que eu peço para mandar um pouco antes, que senão atrapalha um pouco a gente. Porque fazer em cima da hora assim é muito ruim, né? Então, da próxima vez aí, se possível, mande antes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou compartilhar aí a tela para a gente fazer aqui o sorteio. Vou aparecer aí para vocês. Apareceu aí. Então vamos lá, né? Tá aí Rodrigo Lopes e Deltamar. Então vamos sortear aqui quem que vai iniciar o primeiro bloco. Rodrigo Lopes. Então o Deltamar vai iniciar o segundo, tá? Então vamos agora sortear quem vai começar o terceiro bloco. Deltamar. E o Rodrigo começa considerações finais. Beleza, entendido? Belezinha. Então, o primeiro que vai iniciar, então, é o Rodrigo. Vou colocar o tempo aqui na tela. Se você for precisar do vídeo, deixa eu já selecionar aqui o primeiro que você mandou. Penso que eu peguei o certo aqui. Não sei se você vai precisar. Mas então tá, vou pôr aqui na tela agora o tempo. E você pode fazer a sua primeira pergunta, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, abre o seu áudio. Você pode fazer a sua pergunta. Você tem 3 minutos. Pode começar. Maravilha. Apóstolo Antimar, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, se a gente ir para Gênesis capítulo 3:15, ali fala que o mediador, ou seja, o Salvador, ele seria semente, seria nascido de mulher, né? Em Gênesis 3:15. Quando nós vamos para Gênesis 2:12-13, nós vamos ver que ele é descendente de Abraão. Quando nós vamos para Gênesis 49:10, diz que ele viria da tribo de Judá. Quando nós vemos para 2 Samuel 7:13,
diz que ele viria da tribo de Levi, da tribo de Davi, da casa de Davi. Quando nós vamos para Isaías 7, 13 e 14, diz que ele nasceria de uma virgem. Quando nós vamos para Miqueias, capítulo 5, 2, diz que ele nasceria em Belém. A minha pergunta é, qual desses textos aqui que eu li se encaixa o apóstolo Cancô Felipe? Entendeu a pergunta, irmão apóstolo? Apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Você entendeu? Beleza. Sim, eu Terminou entendi. a pergunta, né, Rodrigo? Então, Deltamar, você tem 5 minutos para fazer a sua resposta. O tempo está na tela, pode começar. Ok, eu vou responder ao senhor Rodrigo, né? Eu agradeço a ele pela pergunta, mas antes de responder a questão dele, eu gostaria de deixar bem claro que cada profeta mensageiro, ele é a salvação de Deus no seu tempo. Cada profeta mensageiro é o portador da verdade de Deus no seu tempo. E Deus envia profetas para a terra de geração em geração. É por isso que hoje as pessoas têm a Bíblia. A Bíblia não é o livro dos sacerdotes. A Bíblia não é livro de religiões ou de igrejas, mas a Bíblia é o livro que contém livro dos profetas. Se não fossem os profetas que Deus enviou de geração em geração, não haveria Bíblia, né? Então, a palavra de Deus que tanto as pessoas hoje falam, a palavra de Deus que o senhor Rodrigo diz que ela vive para sempre, que dura para sempre, a palavra de Deus que se renova para sempre, todos os dias, saíram das bocas dos profetas. A palavra de Deus sai da boca dos profetas. Se não houvesse profetas, não haveria palavra de Deus na terra. E sem profeta, Deus não tem como falar à humanidade. Sem um profeta, Deus irá falar individualmente, através de sonhos e visões, com alguns homens ou mulheres que têm este dom. Mas uma mensagem destinada a toda a terra só é possível por meio de um profeta mensageiro. Então, se não fossem os profetas de Deus, as pessoas não teriam essas Bíblias que tem aí. E hoje existem muitas centenas de Bíblias diferentes. Agora, quando o senhor Rodrigo pergunta qual dessas profecias ou qual dessas referências que ele citou, Gênesis 3, 15, Gênesis 12, Gênesis 49, 10, dentre outras profecias de Isaías, né? Qual delas trata-se do profeta Caco Filipe? Nenhuma, senhor Rodrigo. Todas essas profecias aí trata-se de Jesus, né? O Messias, aquele que viria para a redenção da humanidade. Todas essas que você citou, trata-se de Jesus. As profecias para o profeta Caco Filipe Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 19, do 11 ao 17, assim como outras profecias como Daniel 12, né? Então, o profeta não está nessas referências que você citou, mas está em outras profecias, né? Agora, gostaria de deixar claro aqui que a Bíblia não fala só de Jesus, senhor Rodrigo. A Bíblia fala de todos os profetas que já vieram sobre a terra, e a Bíblia fala de muitos outros profetas que ainda virão para a terra. Não é só de Jesus que a Bíblia fala. Quando os teólogos estão pregando para dizer que a Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia aponta para Jesus, a Bíblia só aponta para Jesus, é um mentiroso, porque a Bíblia também falou do ministério de João Batista. Isaías 40, versículo 3, não é Jesus, é João Batista. Malaquias capítulo 3, versículo 1, não é Jesus, é João Batista. Isaías 49, versículo 6, não fala de Jesus, mas fala de Paulo. Assim como Mateus 25, 6, não é um ministério para Jesus, mas é o ministério do profeta Caco Filipe. Assim como Zacarias 14, 7, não é o ministério de Jesus, é o ministério de William Branham. E cada profeta poderá dizer no seu tempo aonde a Bíblia fala sobre ele. Agora, quando o senhor Rodrigo fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele deve ler bem o texto, porque o texto não diz, Jesus não diz, eu fui o caminho, a verdade e a vida. Eu serei o caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz isso, eu serei para sempre o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus diz, eu sou. Ele diz isso quando ele estava sobre a terra, era tempo presente lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho, a verdade e a vida, no tempo do dilúvio, senhor Rodrigo, não era Jesus, Jesus não estava lá. Era um homem chamado Noé. O caminho, a verdade e a vida no tempo do Egito
não era Jesus. Jesus não estava lá, não na manifestação de homem, como ele se manifestou há 2000 anos atrás. Lá ele era Deus Todo-Poderoso, na sua forma de espírito, de Pai. Mas o caminho, a verdade e a vida para todo o povo de Israel era um homem chamado Moisés. O caminho, a verdade e a vida, no tempo do rei Nabucodonosor, era um homem chamado Jeremias, não era Jesus. O caminho, a verdade e a vida, depois de Jesus, já no tempo de Paulo, era Paulo. E ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse nas palavras de Paulo. Quero deixar claro aqui que todas estas coisas pregadas nessas igrejas são apenas pensamentos, são imaginações, são achismos, são interpretações, são teologias, e tudo isso que é ensinado nessas igrejas é veneno para matar as pessoas e enviá-las para o inferno. O portador da verdade de Deus na terra é um profeta mensageiro, e hoje é o profeta Cacó Felipe. Ok, Rodrigo, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar, tá? Ô, Ronaldo, coloca uma imagem aí que eu pedi para vocês, por favor. Uma imagem, uma foto. Vou mostrar uma foto. Foto. Isso. Deixa eu achar essa foto. Meu tempo tá girando aí. Eu posso ir fazendo a Seu tempo, reputação? pode falando, vai falando aí que eu vou procurar essa foto. Bom, o nobre Detmar aí, ele disse que o meio de salvação nos outros tempos eram os profetas, como Moisés, como outros. Nunca foi. Quando foi que Moisés salvou alguém? Moisés nunca salvou alguém. Quando foi que Moisés fez expiação pelo pecado do povo de Israel? Nunca. Quando foi que Isaías fez expiação pelos pecados do povo, a ponto de perdoar os seus pecados? Nunca. Precisou-se o Salvador. Isaías 43 diz: ouve, ó Israel, o Senhor Yud Bevavir, o único Salvador. E além de mim, ô Diatimã, não há outro Salvador, tá bom? Nós não podemos cair na tese de ter dois salvadores, tá bom? De ter dois senhores. Só que aqui o Senhor fala que em cada geração muda. Só que não é isso que a Bíblia nos apresenta. E quando nós vamos para Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nos últimos dias pelo seu Filho. Nós vivenciamos nos últimos dias, o apóstolo Diatimar, que a palavra que é falada através do Filho, não através de suposta revelação que um profeta aparece, entendeu? Aparece com supostas revelações, contrariando as Escrituras, dizendo que a serpente lá do Éden teve relação com Eva, proibindo o matrimônio, já está aí a imagem aí na frente. Nós temos um Salvador, né, usado como expressão aí, que ele, uma hora ele escreve uma coisa no livro dele, outra hora ele retira. Nós temos um Salvador assim, né? Porque o Detmar está nos apresentando um Salvador que ele escreve uma coisa, de repente ele vai lá, rasga a página do livro dele e tira. Imagina se fosse assim, né? Se eu não gostasse daquilo que está escrito na Bíblia, aí eu fosse lá, rasgasse e tirasse. Tá aí a imagem aí para quem quiser ler. Ele escreveu e isso daí não se encontra mais. Eu queria que ele provasse que isso daí se encontra no livro do profeta Cacó Felipe. Eu gostaria que ele nos mostrasse. Então, Paulo, na sua época, Paulo ele não vai pregar dizendo: Paulo, eu tenho condição de salvar a humanidade. Não. Paulo vai dizer que a salvação é mediante Cristo Jesus, já na época de Paulo, tá bom? O Paulo estava vivendo as mesmas épocas de Yeshua HaMashiach. Nós temos um mediador que precisa de mediação. Ora, Cacó Felipe
ele nasceu de um nascimento virginal? Ele nasceu ele nasceu concebido pelo Espírito Santo? Não, não. Até que com Felipe ele precisa da salvação, ele precisa do Salvador. Eu gostaria que o nome de Atimã dissesse para nós, respondesse isso. Se Cancom Felipe, ele precisa de salvação, ou ele não precisa? Aí eu vou fazer outras perguntas, que aí eu gostaria que o nobre de Atimã nos colocasse aqui para os nobres ouvintes que nos ouvem. Terminou? Amém. Eu vou fechar aqui o seu áudio. Agora o irmão Deltamar vai fazer a sua primeira. Deltamar, tá me ouvindo? Sim, agora Tá me estou ouvindo. Ok. Sim. Você tem 3 minutos para fazer sua pergunta, pode começar. Ok. Eu gostaria de responder ao senhor Rodrigo todos esses argumentos aí, mas vou deixar para o meu tempo e para a hora oportuna, né? Eu vou usar aqui parte da minha pergunta apenas para explicar a pergunta, né? Senhor Rodrigo, né? Senhor Rodrigo, nós sabemos que a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Também nós sabemos pela Bíblia que o evangelho, a palavra de Deus, está afirmado para sempre nos céus, de acordo com Salmos 119, versículo 89. E nós sabemos que o evangelho eterno de Deus vem do céu por meio de um anjo celestial, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 em diante. Bem, se nós sabemos estas coisas, a pergunta que eu lhe faço, senhor Kleber, é muito simples. Dado que a palavra evangelho significa boas novas de salvação, aquilo que é bom, aquilo que é novo, aquilo que salva. E dado que o evangelho de Jesus Cristo vem do céu por meio de um anjo celestial, e que a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu. Diante desta compreensão, eu pergunto para o senhor, como que os escritos da Bíblia, como que os livros da Bíblia, os textos da Bíblia, pode ser evangelho hoje, escritos que têm 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, como que os escritos antigos da Bíblia pode ser evangelho hoje? Esta é a minha pergunta para o senhor Rodrigo. Você entendeu a pergunta, Rodrigo? Seu áudio está fechado. Entendi. Ok. Então você tem 5 minutos para você responder, pode começar. Eu pensei que o tema era se Cancom Felipe era meio de salvação para o nosso dia de hoje. Aí já pulou para a compilação da Bíblia, aí já pulou para inerrância, né? Mas a gente vamos dar uma palhinha sobre isso daí. A Bíblia era tão atual quanto um jornal que se atualiza todos os dias, tá bom? A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vive dentro da eternidade, para ele não tem tempo, passado, presente e futuro. Para Deus, um Deus que vive na eternidade, tá bom? Deus escreveu, deu ao seu servo palavras para que ele pudesse usar como edificação da igreja, tá bom? Está lá em Efésios capítulo 4, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, tá bom? Efésios capítulo 4, para que todos chegamos ao pleno conhecimento da verdade, a qual é a estatura de varão perfeito, porque o cabeça já está pronto, tá bom? Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os seus membros, tá bom, o nobre Cancom Felipe? Só que quando nós vamos para o Dietmar falando sobre que nós não temos que olhar para trás, né, porque as escrituras, Jesus fala isso, Jesus cita as escrituras passadas, escrita há muito tempo de ele aparecer, e Jesus disse, olhai para as escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus está tratando com quem ali? Com os escritos do Antigo Testamento, o Tanakh, né? Todo
escrito no Antigo Testamento. O meio que a gente vem nos debater hoje é que esse conflito, ele é um meio de salvação. Então, eu não gostaria que o novo de não saísse do tema, né? Eu gostaria de dizer aos telespectadores que nos ouvem que a salvação é um ato planejado de Deus, tá bom? Que o seu Filho consumou. Então, a salvação não é pelo aquilo que eu faço, a salvação é pelo aquilo que Deus fez, tá bom? A salvação não é de baixo para cima, é de cima para baixo, tá bom? E o Espírito Santo é que ele se encarrega de fazer isso. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o nobre cantor Filipe, tá bom? O nobre cantor Filipe, para ele obter salvação, ele precisa, primeiramente, está lá em Romanos, capítulo 10, confessar Jesus Cristo, com a boca confessar, serei salvo. Cantor Filipe, ele precisa confessar Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, meu irmão, eu não vi aqui evidências claras mostradas na Bíblia que Cantor Felipe ele possa ser meio de salvação para os nossos dias. Eu não vi até agora. Aqui nós vamos debater, né? Parece que nós estamos debatendo aqui, Bíblia contra teorias. Teorias, porque me mostram. Ele falou sobre Mateus capítulo 25, oh meu Deus do céu, falando de Cantor Felipe. Ali está tratando da parábola das 10 virgens. Houve-se um clamor à meia-noite. Eu não vi o nome de Cantor Felipe ali no clamor. Pelo amor de Deus, Apocalipse capítulo 12. Não tem o nome de Cantor Felipe ali. Querem empurrar de goela baixa texto para sustentar aquilo que não diz, quando realmente o texto não expressa isso. Quando nós olhamos para a Escritura, Pedro vai dizer, sabendo que não foi coisa corruptível como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, não é com o sangue de Cantor Felipe, tá bom? Como de um cordeiro imaculado, não é um cordeiro que já se casou 7 vezes, tá bom? Incontaminado, não tem contaminação do pecado, ou vai dizer que Cantor Felipe não peca, tá bom? Creste em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A nossa fé, ou novo dia de a nossa esperança não está em homens, não está em mulher, não está em apóstolo, não está em pastor, não está em evangelista, não está em Cantor Felipe. A nossa esperança está em Deus, está em Jesus através do sacrifício. Ok. Deltamar, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Pode começar, tá? Tá fechado o seu áudio, Deltamar. Vou voltar ao seu... Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Rodrigo. Ele me responda só sim ou não. Você acredita na Santíssima Trindade, senhor Rodrigo? Não é momento de você fazer pergunta. É momento da sua resposta. O senhor Rodrigo tem a opção de responder sim ou não, ou dizer não vou responder. É só isso. Não tem opção. Nós temos que seguir a regra do debate. O senhor tem que seguir a regra do debate. A regra do debate diz que eu faço uma pergunta principal, mas no meu tempo eu posso lhe fazer pergunta se eu quiser. E a pergunta é, o senhor acredita na Santíssima Trindade? Sim ou não? Eu penso que o senhor está com medo de responder, porque se o senhor responder que sim, o senhor terá resposta. Se o senhor responder que não, o senhor terá resposta. Então eu vou tomar como o senhor não quer responder. Mas vamos lá. Se o senhor acredita na Santíssima Trindade, que eu penso que sim, o senhor disse que o único Salvador é Jeová, citando lá passagem do Antigo Testamento. E Jesus, então, não é Salvador? Já que se o senhor acredita numa Santíssima Trindade de 3 pessoas diferentes, distintas em uma divindade, o senhor disse lá atrás que o senhor aí citou Hebreus 1:1 para dizer que antigamente Deus falou de muitas maneiras por meio dos seus servos, os profetas, e que nos últimos dias ele falava pelo seu Filho. Não é isso que está escrito lá, senhor Cléber.
Mas Paulo diz, falou-nos, é passado. Nesses últimos dias, falou-nos, não fala, nos fala, mas falou-nos por meio do seu Filho. Agora, quem escreveu Hebreus foi Paulo. E Paulo escreveu mais 13 cartas. E Pedro escreveu as suas cartas. João escreveu as suas cartas. Eu pergunto, o senhor não vai responder, vai ser uma pergunta retórica. Estas palavras de Paulo não eram as palavras de Deus? E Deus não falava também por meio de Paulo? Ou Deus falava só por meio de Jesus? As cartas de Paulo não era Deus falando por meio de Paulo? As cartas de Pedro não era Deus falando por meio de Pedro, seu Kleber? Se não era, deve jogar tudo fora. As cartas de Pedro, de Tiago e de João, que está na sua Bíblia, não era Deus falando por meio desses homens? Ou é só por meio de Jesus que ele fala? Bem, o senhor foi mais adiante para dizer que o profeta Cacau Felipe tirou algo do seu livro. Eu perguntaria, eu sei que o senhor não vai responder. O senhor tem medo de responder essa questão, mas eu perguntaria, quem decide o que entra e o que sai do livro de um profeta? É ele mesmo, senhor Cleber. Senhor Rodrigo, é ele mesmo que decide, né? Sim, senhor, não é você que decide, não é ninguém que decide, é o profeta, o escritor do seu livro que decide o que entra e o que sai. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor não vai responder. Senhor Rodrigo, responda para todo mundo aqui. O livro de Jeremias que está na sua Bíblia, é o primeiro livro ou é o segundo livro de Jeremias? Responda aí. Senhor Rodrigo, responda aí a pergunta. O debate é sobre... Senhor Rodrigo, o senhor não vai responder, então feche seu microfone. O debate é sobre a ordem cronológica da Bíblia? Se o senhor não for responder, o senhor feche seu microfone. A minha pergunta é, o senhor tem o livro... Não, então feche seu microfone, o senhor não vai responder. O senhor não vai responder, não abre o seu microfone. O senhor tem na sua Bíblia um livro de Jeremias. Eu pergunto, é o primeiro livro ou é o segundo livro de Jeremias? O senhor não vai saber responder, mas eu vou responder para o senhor. A sua Bíblia tem o segundo livro de Jeremias. Eu faço uma outra pergunta, senhor Rodrigo. O segundo livro de Jeremias era igual ao primeiro livro? As palavras que estão no segundo livro de Jeremias são iguais às que estão no primeiro livro? O senhor não vai saber responder. Se souber, abre o microfone e responde. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 36, versículo 32... Eu não vou responder, porque nós não viemos a debater aqui isso. Então feche seu microfone, senhor Rodrigo. Em Jeremias, capítulo 36, versículo 32, diz que o rei Joaquim queimou o livro de Jeremias. E Jeremias disse para o seu escriba, o Baruque, filho de Nerias, tomar um outro rolo. E disse para ele escrever um segundo livro. E ele escrevia de acordo às palavras que saíam da boca de Jeremias. E diz que muitas outras palavras foram acrescentadas no livro de Jeremias, ô senhor Rodrigo. Esse segundo livro de Jeremias que o senhor tem na sua Bíblia não é igual ao primeiro. Será que o senhor tivesse lá e dissesse que Jeremias é falso profeta? Tem coisas que ele acrescentou no seu segundo livro. Tem coisas que ele não colocou no seu segundo livro. O senhor quer ler? O senhor quer confirmar na Bíblia? Jeremias 36, versículo 32. O senhor disse muitas coisas aí, eu não vou ter tempo para responder. Mas o senhor disse João 5,39. João 5,39, Jesus dá uma reprovação que eles, os loucos fariseus, examinavam as escrituras pensando que nelas tinha vida eterna. Mas a vida eterna, a salvação era ele, Jesus. Somente ele, Jesus, era a salvação no ano 33. Ok. Deixa eu só esclarecer uma coisa. No momento da resposta, tá? No momento da resposta e da réplica, a pessoa pode falar o que ela quiser. E, Rodrigo, se ele quiser queimar o tempo dele, te dando a oportunidade de falar, também não tem problema, porque o tempo é dele, é livre, é dele, tá certo? Você poderia ter falado e ele só iria perder o tempo dele. Tá? Deixando bem claro, porque o tempo é dele, ele usa conforme ele quiser, beleza? Se você também não é obrigado a responder nada, como você fez, tá certo? Então é isso. O tempo é dele e ele faz do tempo dele o que ele quiser. E você, da mesma forma, utiliza o seu tempo do jeito que você quiser. Só a pergunta que a gente sempre pede para só perguntar, para não desviar o foco. Não desviar a função do tempo. Então, como nós sorteamos Deltamar, nós entramos agora no nosso segundo bloco. O Deltamar vai começar com a sua pergunta, pode ficar à vontade. Ok, muito obrigado. Eu vou então para a minha segunda pergunta, né? Eu havia perguntado sobre evangelho. O senhor Rodrigo arrodeou, embromou e não respondeu. E qualquer pessoa, uma criancinha de 5, 6 anos de idade, que sabe o significado da palavra evangelho,
sabe que a resposta de Rodrigo não existe, né? Porque evangelho é boas novas. Então, nesse mesmo sentido, porque um profeta vem trazer boas novas de salvação. Em cada geração, um profeta traz o evangelho de Deus para o seu tempo. Ele que é o possuidor da chave do céu. Ele que é o depositário da palavra de Deus. Ele é o legislador da palavra de Deus no seu tempo. É o profeta quem dá os mandamentos de Deus para a sua geração. É o profeta que faz a humanidade conhecer Deus. Sim. 2 Crônicas 24, versículo 19. Deus envia os profetas para fazer a humanidade conhecer a Deus. Ninguém pode conhecer Deus sem os profetas. A minha pergunta está baseada aí. Eu vou perguntar para o senhor Rodrigo, de acordo à Bíblia, senhor Rodrigo, de acordo à Bíblia, e o senhor disse que Deus é o único Salvador, mas se o senhor acreditar na Santíssima Trindade, o Jesus veio fazer o quê? Ele é uma pessoa diferente. Mas vamos lá. De acordo à Bíblia, como que Deus salva na terra? Eu estou de acordo que Deus é o Salvador. Mas como que ele salva na terra? A pergunta é essa, o senhor pode responder. Entendeu a pergunta, Rodrigo? Sim. Então, você tem 5 minutos, pode ficar à vontade. A pergunta é, como é que Deus salva na Terra? Primeiro, para nós entendermos isso aí, a questão da salvação, que é a questão da soteriologia, né? Nós temos que entender que a salvação não é um acidente de percurso, tá bom? Temos que entender. Nós temos que entender que a salvação não é algo de um Deus desesperado, que a sua criatura que ele criou perfeita pecou, e essa sua criatura perfeita o lhe pegou de surpresa. Não. Nós temos que entender que o plano da salvação ele foi elaborado até antes que o homem fosse criado. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão pudesse pecar, o plano da salvação já estava concreto por Deus. Tá bom? Foi Deus que concretizou. Deus criou o homem sabendo que ele poderia pecar, tá bom? Deus lhe deu a posição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem resolveu escolher da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecar em vez de ter vida e viver eternamente. Então, nobre Detmar, o plano da salvação não é um ato de Deus desesperado. É um ato que Deus considerou ao homem. Quando o homem pecou, Deus o chamou para perto dele. Onde está Adão? Veja Deus chamando já o homem para reconciliação. Aí nós vamos ver as 4 quedas do homem. O homem caiu quando matou no primeiro homicídio, o homem caiu. Aí a terra passou a não dar mais 100% do seu fruto. O homem caiu novamente na Torre de Babel. Aí o homem vai caindo. Tem uma série, até Deus dizer, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Aí Deus retira o seu espírito do homem. Aí Joel começa a profetizar que nos últimos dias receberia do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizariam. Então, em Cristo Jesus, quando ele faz expiação pelos nossos pecados na cruz do Calvário, dá-se início, tá, apóstolo Detmar? Uma nova aliança, não feita na pedra, não feita no monte, não de lei, mas uma nova aliança feita com a igreja, tá bom? E esta igreja, com o fundamento dos apóstolos, tá bom? Que enviou Paulo, foi a igreja que enviou Paulo em nome de Jesus. Foi Jesus que disse, separai a Barnabé para a obra que eu tenho dito. É o Espírito Santo que manda a separação através dessa igreja. Agora, vamos só fazer uma citação. A salvação foi planejada por Deus, Apocalipse 13:8. 1 Pedro 1, 18 e 20. O Filho consumou, 1 de João 19:30, Hebreus 5:9, e o Espírito Santo aplica ao pecador, João 3:5, Timóteo 3:5, Romano 8:2. Tudo
Tudo, ô Dietmar, não é por obras para que eu me glorie, não é pelo que eu posso fazer, é pelo que ele fez, tá bom? Está em Efésios capítulo 2, 8. Salvação é gratuita, é um dom de Deus, não existe nada que eu possa comprar, não é pelas minhas obras. Nobres telespectadores que nos ouvem, não precisa mais subir escada de joelho, não precisa mais acender vela preta, vela vermelha, vela branca. Nobres telespectadores que nos ouvem, não precisa mais sangue de galinha preta, sangue de bode, sangue de urucutu. A salvação não é em nome de Cacô Felipe, a salvação não é em nome de Madre Teresa de Calcutá, a salvação não é em nome de Maomé, em nome de Buda, a salvação não é em nome de Allan Kardec, a salvação não é em nome de John Wesley, não é em nome de Pastor José Wellington, a salvação não é em nome de Rodrigo, a salvação não é em nome de ninguém, a salvação é única e exclusivamente em nome de Jesus. A gente vamos ver isso em Romanos trata tudinho disso daqui, Romanos, livro de Romanos, diz assim, ó, servo de Senhor Jesus Cristo, amado para apóstolo separado, porque não envergonha o evangelho. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse Senhor aqui que Paulo diz que se eu invocar o nome dele, não é Cacô Felipe, não, tá? Porque aqui é Jesus Cristo. Eu invoco o nome de Senhor Jesus Cristo para ser salvo, não o nome de Cacô Felipe. Ok. Apóstolo Deltamar, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Ok, muito obrigado. Então, eu vou responder alguns questionamentos do senhor Rodrigo, né? Ele disse aí, Mateus 25:6, eu já vou para os seus argumentos dessa questão, senhor Rodrigo. O senhor disse que não é Cacô Felipe, né? Cacô Felipe é o clamor da meia-noite, a voz que clama à meia-noite. Assim como João Batista era a voz que clamava no deserto. O clamor da meia-noite é uma mensagem, assim como a voz do deserto era uma mensagem. João Batista despertou os filhos de Deus lá no seu tempo, de acordo com Isaías 40, versículo 3. Hoje aqui, esta voz é o ministério do profeta Cacô Felipe, que acorda os filhos de Deus que estavam dormindo dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. E quando o senhor disse que aí em Mateus 25:6 não tem o nome do profeta Cacô Felipe, eu poderia perguntar, eu sei, o senhor não vai responder, mas vou perguntar de forma retórica. Lá de acordo com Isaías 61, versículo 2, lá tinha o nome de Jesus? Todas as profecias de Isaías referente a Jesus, lá tinha o nome de Jesus, senhor Rodrigo? As referências que o senhor citou lá atrás, Gênesis 3:15, Gênesis 12, Gênesis 49, 10, e todas as referências que o senhor citou, e eu poderia citar aqui, lá tem o nome de Jesus, senhor Rodrigo? Lá não tem. Se você tivesse no ano 33, você ia dizer assim, Jesus, essas profecias que você está dizendo que é o seu ministério não tem o seu nome. Isso aí não tem nada a ver com você. Os salmos de Davi, os cânticos de Davi, senhor Rodrigo, que falava sobre Jesus, tinha o nome de Jesus, porque Jesus disse, eu vim cumprir tudo o que os profetas falaram sobre mim. Os salmos de Davi também falavam sobre Jesus. Se eu lhe perguntar, Isaías 40, versículo 3, não é João Batista? É João Batista. O nome João Batista está escrito lá, senhor Rodrigo? Se eu lhe perguntar, Malaquias 3, versículo 1, não é João Batista, senhor Rodrigo? É sim, mas lá tem o nome João Batista? Isaías 49:6 não é o ministério de Paulo? O senhor vai negar que não é? Mas lá tem o nome Paulo escrito literalmente? Senhor Rodrigo, vejo que o senhor não leu a sua Bíblia direito, mas o senhor está aqui para enfrentar o único profeta de Deus que está na terra hoje. Eu quero dizer ao senhor e todos aqueles que estão nos assistindo que o clamor da meia-noite não tem adversário. Mas vamos lá. Quero dizer que o senhor não respondeu de acordo à Bíblia, o senhor deu uma explicação de acordo à sua compreensão. Quando Deus vai salvar sobre a terra, Deus envia um profeta. E para salvar no tempo do dilúvio, ele não enviou Bíblia, não enviou sacerdotes, não enviou igrejas, mas ele enviou um profeta chamado Noé. Para salvar no tempo do Egito, ele enviou Moisés. Para salvar no tempo de Elias, ele enviou Elias. Ninguém poderia ser salvo no tempo de Acabe, da rainha Jezabel, a não ser que acreditasse na mensagem de Elias. Ninguém poderia ser salvo no tempo da deportação para a Babilônia, a não ser pela mensagem de Jeremias. Ninguém poderia ser salvo no ano 33, senhor Kleber, a não ser pela mensagem de Jesus de Nazaré. Aí sim, é o tempo de Jesus de Nazaré. Mas o tempo de Noé não é o tempo de Jesus de Nazaré. Cada profeta teve o seu tempo, o seu ministério, e Jesus teve o seu tempo, 3 anos e meio sobre a terra.
E ele cumpriu o seu ministério, que era dois. O primeiro, redimir a humanidade com seu sacrifício na cruz. E o segundo, ele tinha um ministério profético para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Juízes capítulo 3, versículo 9. O povo de Israel clamou a Jeová por um salvador. E Deus enviou-lhes Jesus? Não, foi enviado um homem chamado Otaniel. No versículo 15, eles novamente clamam por um salvador. E quem foi enviado lá, senhor Rodrigo? Foi enviado um outro homem, um outro profeta para salvá-los. A Bíblia chama-os de Salvador. Como eu citei, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 19, diz que Jeová envia os profetas para fazer o povo conhecer a Jeová, conhecer a Deus. 2 Crônicas 20, manda acreditar em Deus e também manda acreditar nos seus profetas. Agora, depois de Jesus, um outro homem se levanta por volta do ano 53, era Paulo. Quem poderia ser salvo entre as nações, a não ser que ele acreditasse na mensagem de Paulo? E Paulo disse, em Romanos 2,16, que quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, eles seriam julgados de acordo com o evangelho que ele, Paulo, tinha pregado. Cada profeta mensageiro foi a salvação de Deus no seu tempo. Eu vou fazer depois uma outra pergunta ao senhor. Eu quero ver se o senhor vai responder. Se o senhor não quiser responder, pois eu não vou responder, eu não sei responder, me recuso a responder. Mas o senhor falou sobre o fundamento. Qual fundamento o senhor está falando? O fundamento de Efésios 2:20 ou o fundamento de 1 Coríntios 3, 10 e 11? Porque Paulo disse, vós fostes edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas em 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11, ele diz, eu, como sábio arquiteto, eu coloco o fundamento. Qual é o fundamento que o senhor está falando? Ok. Rodrigo Lopes, você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fica à vontade. Abre o seu som, vou reiniciar aqui o seu tempo. Bom, só para te deixando aí, tá? O fundamento dos antigos eram os profetas, tá bom? Dos antigos. Eles profetizavam, levando a mensagem de Deus para a nação. Hoje, o representante de Jesus Cristo na Terra é o corpo de Cristo, tá bom? Não é os profetas. Não existe mais isso daí, eu, o profeta, tá bom? Não existe mais isso, eu, o profeta. Sim, existe o dom de profecia dentro da igreja, mas todos podem profetizar. Paulo vai dizer isso daí. Queria eu que vós profetizais, todos profetizais. Aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Paulo vai deixar isso bem claro aí. Só que quando nós vamos aqui, a gente estamos aqui para tratar sobre o meio de salvação de Cancún Felipe, quando nós vamos para Atos, capítulo 4, verso 2, o escritor que escreve Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, em nenhum outro a salvação. Jesus Cristo já tinha morrido, tá? Jesus Cristo já tinha morrido e ele continua salvando. Jesus Cristo, vou repetir, Jesus Cristo já tinha morrido e ele continua salvando. Em Atos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Não existe outro nome a ser dado para a gente ser salvo, tá? Vou repetir, não é em nome de Cancún Felipe, é em nome de Jesus Cristo a salvação. Quando Lucas escreveu esse texto, ele quis transmitir ali, meu nome, que a salvação é unicamente escrita e dedicada a Jesus Cristo, tá bom? Em Romanos 10:9 vai dizer, porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ué, eu não vejo aqui, se eu confessar Cancún Felipe, eu não vejo aqui dizer que Cancún Felipe é Senhor. Eu não vejo aqui dizer que Cancún Felipe ele é um cordeiro sem mancha.
igual dizia que tinha que ser para fazer expiação pelos pecados, ou vai negar também o cordeiro sem mancha que fazia expiação pelos pecados? Eu não vejo isso aqui, não. Ok, eu só não entendi. A pergunta é o quê? Qual que é a pergunta? Eu não consegui compreender a pergunta que você fez. Você fez uma réplica, é isso? Uma tréplica na sua Ah, pergunta? a pergunta foi, eu não consigo ver aqui onde Cacau Felipe ele se encaixa sobre expiação pelos pecados, porque diz que tinha que ser um cordeiro sem mancha e Cacau Felipe ele tem pecado. Como pode um cordeiro manchado salvar quem é manchado? Eu vou ter que descontar aí um minuto do seu tempo, porque você perguntou, na verdade, agora, né? Porque não deu para entender isso, não. Você entendeu a pergunta, apóstolo Deltamar? Não, eu não entendi. Então, Ele pode repetir se ele quiser, né? fica à vontade, ô Rodrigo. Repita aí, porque Como, ele ficou um pouco como, confuso mesmo. como pode um cordeiro manchado, alguém que está sujo, querer limpar outra pessoa que está sujo? Como pode eu, sujo de lama, querer limpar outra pessoa? Responde para mim. Entendeu agora? Eu vou responder, né? Tá bom. 5 minutos. Fica à vontade. Senhor Cleber, ou melhor, senhor Rodrigo, me responda uma coisa, de forma direta, se o senhor quiser, claro. Me responda apenas sim ou não. Quem é o filho? É Jesus? Sim ou não? Não irá responder, não é? Sim, Jesus é o Filho de Deus. E ele é Sim, Deus. Jesus. Ele é o Filho Sim, de Jesus. Deus como a pessoa humana, hein? Não, é só Espírito, ele é responder sim Deus. ou não. Não. É só sim ou não. É pergunta direta. Aí você vai É só tirar sim de ou não. O contexto. senhor respondeu sim. Vamos lá. Eu perguntei. Quem é o filho? É Jesus? O senhor disse sim. Então, nós estamos falando sobre salvação. Então, João 6, versículo 40, senhor Rodrigo, Jesus disse: aquele que vê o filho e crê nele tem a vida eterna. Você disse que o filho é Jesus. Eu sei que o senhor crê que o filho é Jesus, mas e vê ele, o senhor já viu? Agora o senhor vai dizer: eu vejo pela fé. Essa é a resposta. Eu sei a resposta. Eu vejo pela fé. Eu ando pela fé. Eu caminho pela fé. Tudo é pela fé. Mas João 6, versículo 40, Jesus diz: aquele que vê o filho e crê nele tem a vida eterna. O senhor já viu Jesus? Eu sei que Maria Madalena viu Jesus e creu nele, o filho Jesus. Eu sei que Pedro, Tiago, João, Zaqueu, o ladrão da cruz, a mulher samaritana, eu sei que todos aqueles em Israel do tempo de Jesus, senhor Rodrigo, eles viram o filho que era Jesus e creu nele. Mas quanto ao senhor? O senhor já viu? O senhor não viu. E quanto todos essas 7 bilhões de pessoas que estão sobre a terra hoje, já viram o filho, se o filho é Jesus? Você disse que o filho é Jesus. Você já viu Jesus? Bem, o senhor não pode ter a vida eterna, senhor Rodrigo, porque o senhor não viu o filho e o senhor morrerá e nunca verá o filho. Aquele que vê o filho e crê nele tem a vida eterna. Mas vamos lá, o senhor disse mais algumas coisas aí, eu gostaria de responder. O senhor fala sobre dom de profecia. Eu não estou falando de dom de profecia. Cacau Felipe é um profeta mensageiro. Tem dom de profecia, que é o menor. Tem o profeta menor, de Efésios 4:11, que é um ministério de profeta. E tem profeta mensageiro de Efésios, profeta mensageiro de Mateus 23, 34 e 35. Cacau Felipe é um profeta como Noé, como Moisés, como Elias, como Jeremias, como Paulo, como Jesus de Nazaré. Ele não é um homem que tem dom de profecia, o senhor Rodrigo. Mas vamos lá, o senhor também falou de Atos 4:12. O único nome dado, está certo, o nome dado é Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. E o que o senhor perguntou lá atrás, vou responder aqui. Cacau Felipe é salvo pelo nome de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é para salvar Cacau Felipe também. Salvar a mim, salvar todos os seus filhos que estão sobre a terra. O senhor não pode dizer aqui, o senhor quis dizer. O senhor quis dizer, fazer uma afirmação aqui, como se nós pregasse que vamos ser salvos no nome de Cacau Felipe. Nós não pregamos isso, senhor Rodrigo, o senhor não pode dizer isso. Nós curamos as pessoas em nome de Jesus Cristo, expulsamos os demônios em nome de Jesus Cristo, nós batizamos em nome de Jesus Cristo, é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos perdoados, é pelo nome de Jesus Cristo que nós seremos salvos. Você nunca viu nenhum dos seus apóstolos, discípulos e até mesmo o profeta dizer que temos que
ser salvo ou pregar que a salvação é no nome de Cacó Felipe. O senhor não pode dizer isso aqui, porque isso é uma mentira. Nós pregamos a salvação em nome de Jesus Cristo, mas a pessoa enviada é o profeta Cacó Felipe. Era o nome de Jesus Cristo que salvava no tempo de Pedro, no tempo de Cornélio, mas o homem enviado, a pessoa enviada, o profeta enviado para Cornélio era Pedro. Era o nome de Jesus Cristo que salvava lá no tempo de Paulo, mas a pessoa enviada para o carcereiro foi Paulo. Era Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo que salvava em 1520, mas a pessoa levantada do lar para salvar os filhos de Deus, no tempo do Papa Leão X, era um homem chamado Martim Lutero. E quando o senhor diz que todos aqueles que crê e confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo, nesse caso, essas milhões, para não dizer bilhões de pessoas, que estão dentro desse cristianismo diabólico e satânico, que é composto pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, todo mundo será salvo, porque todo mundo crê em Jesus e confessa que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Até os demônios creem em Jesus e confessa que ele ressuscitou. As prostitutas, os bêbados, os ladrões, os pedófilos, os políticos, os assassinos, os criminosos, todos eles confessam que Jesus Cristo é Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos. Isso não é salvação, senhor Cléber. Isso era salvação lá no tempo de Paulo. As pessoas tinham que crer em Paulo. Era Paulo que disse essas palavras aí. Hoje, a salvação é reconhecer a Deus e aquele que Deus enviou. Hoje é o profeta Cacó Felipe. No ano 33 era Jesus, de acordo com João 17:3. Ok. Rodrigo, eu vou ter que te dar 4 minutos, tá? Porque você, de fato, fez uma tréplica, tá ok? Então vai ter, eu coloquei aqui 4 minutos, tá certo? Aí você pode começar, fica à vontade. Abre o seu som que está fechado. Bom, o Dietmar, ele disse aí que a salvação, eles não dizem que a salvação é em nome de Cacó Felipe. Ronaldo Lima, por favor, roda o primeiro vídeo aí, por favor, com o senhor. No vídeo de número 1. E depois o vídeo de número 2, por favor. O profeta Cacó Felipe é a salvação de Deus. Sim, e ninguém pode ser salvo hoje, a não ser pela mensagem do profeta Cacó Felipe. E memorizando. Agora o vídeo número 2, por favor. Eu vou pedir que você feche o seu áudio, porque dá eco quando eu vou colocar aqui. Não a Bíblia. Não a Bíblia. Discípulos. Será que Paulo, um profeta... Bom, não, ficou bem claro aí. Primeiro, no primeiro áudio ficou bem claro aí o Cacó Felipe aí, o próprio Dietmar dizendo que não existe salvação a não ser pelo profeta Cacó Felipe, né? Que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Está tomando o lugar de Jesus Cristo, porque nós não cremos que Jesus Cristo ele tenha uma verdade. Nós cremos que ele é a verdade. Nós não cremos que Jesus Cristo ele tenha vida. Nós cremos que Jesus Cristo ele é a vida. Então, e no segundo vídeo que ficou meio ruim aí, os apóstolos aí do Cacó Felipe, ele expressa aí a sua fala que o único livro de base nos dias de hoje, como doutrinação, como regra de fé, não é a Bíblia Sagrada, é o livro do profeta Cacó Felipe. Livro este aí que ele escreve o que quer, né? Livro este aí que ele rasga, tira a folha escritos quando ele quer. Que inspiração é essa? Que ele uma hora escreve, outra hora apaga. O texto que ele apagou do livro dele trata-se de o profeta Cacó Felipe. Ele tinha 7 milhões de reais dentro da casa dele e a igreja do profeta devendo 4 milhões. O que ele fez? Ele disse, não vou mexer nesse dinheiro aqui e vamos guardar aqui para nós, né? Aí
Depois entrou os ladrões na sua casa e roubou tudo. Aí eu gostaria de que o profeta aí me dissesse, que profeta é esse aí? Ele critica muito as igrejas aí, ele critica muito as igrejas, quando praticamente eles fazem pior, né? Fazem pior do que as igrejas. Aí eu também discordo de certa prática das igrejas. Mas nós não podemos julgá-las e colocá-las todas no mesmo patamar. Só que nós temos que entender aqui, todo que se considera seita, ele se diz unicista, né, e detentor da salvação. O profeta Cacô Filipe, ele diz que basicamente, nas religiões protestantes não tem salvação. Então, basicamente, desde o primeiro século, desde a reforma da igreja, desde dos nossos pais, desde a patrística, aí ninguém foi salvo. Somente no ano 1990, aí agora me faz a memória quando surgiu esse profeta, é que é um meio de salvação. Ok. Pessoal, eu vou pedir aqui pro nosso amigo fechar o áudio, isso. Eu gostaria de fazer aqui os anúncios, né? Eu quero agradecer aí a todos que estão acompanhando. Pessoal, então, no final do terceiro bloco, cada um faça aí uma pergunta Cada um faça uma pergunta para cada aí, que a gente vai selecionar uma pergunta para cada, beleza? Uma pergunta para cada debatedor. Então, vamos aos anúncios aqui dos debates. Então, no dia 17/3, às 20 horas, nós vamos ter aqui a segunda tentativa do nosso debate do Marcola versus André Medeiros, perdão, sobre desigrejismo, o templo e o batismo nas águas. Na última vez que nós tentamos fazer esse debate, o Marcola perdeu um parente dele pelo Covid-19 e o Medeiros acabou falando com o Fábio Sabino. Se você não assistiu, assista esse debate, foi muito bom, está no nosso canal, beleza? No dia 18/3 vai ter um grande debate, Marcelo Atafona versus Pastor João Carlos. Muito bom esse debate, com toda certeza. Compartilhe, vocês não vão se arrepender de assistir esse debate. A origem da Trindade é bíblica ou pagã? O que você me diz? Bíblica ou pagã? Eu sei que o apóstolo Deltamar já abriu o zoião aí, ó. Segura, apóstolo Deltamar. Ou qualquer dia desse você debate esse assunto. Nós vamos ter também aqui um Trocando Ideia com o tema O Grande Dia do Senhor, que vai ser dia 19/3 às 20 horas, com Ivaldo Frazão. Ivaldo Frazão voltando aí na Arena Apologética, vai ser muito bom. Essa tese do grande dia do Senhor é uma coisa muito interessante para vocês aí que gostam de debater, para que vocês vejam a proposta dele e você possa desafiá-lo a provar essa tese que ele vai apresentar, né? E colocar aí na berlinda esta tese, né? Vamos sabatinar essa ideia. Então, como ele vai apresentá-la no dia 19/3, nós vamos ter bastante tempo aí para programar a refutação para que ele possa fazer a sua apologética. Beleza? Então, convido todos vocês a estar presente no dia 19/3 para a gente ver o que tanto o Ivaldo Frazão tem para falar sobre o grande dia do Senhor. No dia 20/3, nós teremos às 10 horas da manhã. Hoje, no dia 20/3, nós teremos um debate duplo aí com o Adriano Cruz. Adriano Cruz tá fogo, rapaz. Eu tô até espalhando um pouco aí os debates dele, mas dessa vez ele vai ter 2 no mesmo dia. O primeiro vai ser com Kleber Guedes no período da manhã. E no período da tarde vai ser com Leonardo Andrade. O primeiro debate que ele vai ter será sobre a vinda de Yeshua, Jesus. Será visível ou invisível?
tema complicado, hein? Escatologia aí de primeira, com o pastor Kleber Guedes versus Adriano Cruz. E também aqui o Leonardo Andrade com o Adriano Cruz, e agora é um tema complicadíssimo. A tradução do Novo Mundo, ela é confiável, baseado nos originais? O que você me diz? A gente vê aí um monte de gente falando, mas a tradução do Novo Mundo não é confiável, a tradução do Novo Mundo. Aí a gente olha o Adriano aí nos seus debates, vamos ler a tradução mais oficial, a tradução melhor do mundo. Então, e aí? É confiável ou não é confiável? Te convido para ver no dia 20/3, às 8 horas da noite, este grande tema. Beleza? Então são esses os avisos que nós temos. Espero ter sido claro aí para as pessoas. O bom comunicador aqui, na verdade, é o Elton Maia, é a nossa irmã Batistela. Eu estou aqui aprendendo. Então, conforme nós fizemos o sorteio, agora quem inicia o terceiro e último bloco é o nosso apóstolo Deltamar com a sua pergunta. Então, você tem, apóstolo Deltamar, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Pode começar, o tempo já vai aparecer na tela. Pode começar. Ok, obrigado. Então, a minha pergunta agora, como estamos falando sobre salvação, né? A salvação de Deus é um profeta. Deus é o Salvador, mas a salvação de Deus na terra é um profeta, né? É um profeta mensageiro. Isso é o que a Bíblia mostra, desde Gênesis até Malaquias. E depois, quando Deus continuou enviando seus profetas, geração em geração, ele envia a sua salvação, né? O seu porta-voz, que é o seu profeta. Mas a minha pergunta para o senhor Rodrigo é no sentido do ministério de Jesus e dos seus apóstolos, né? Há muitas profecias no Antigo Testamento para o ministério de Jesus. Está bem claro que Jesus teve 2 ministérios, como eu disse. O primeiro, ele veio como filho de Deus, e como filho de Deus, ele veio para redimir a humanidade. E ele teve um segundo ministério, que ele vem como filho do homem. Filho do homem é um profeta. Quer dizer que ele tinha uma mensagem profética para o povo de Israel. A pergunta está em torno do seu segundo ministério, senhor Rodrigo. A pergunta é: o ministério de Jesus Cristo e o ministério dos seus 12 apóstolos foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ou foi para todas as nações da terra? Eu pergunto isto porque até nos dias de hoje você encontra protestantes, católicos, branamistas, evangélicos dizendo que vão ser salvos por Jesus. Que é Jesus que é a sua salvação. Que é Jesus que é a luz do mundo. Jesus que é isso, Jesus que é aquilo, tudo é Jesus. E eles podem dizer todas as coisas boas sobre Jesus. Está bem. Mas a pergunta que deve responder, a pergunta que as pessoas devem responder antes de falar estas coisas é: o ministério profético de Jesus como filho do homem, o ministério dos seus 12 apóstolos, foi para somente as ovelhas perdidas da casa de Israel ou foi para todas as nações da terra? E ele é a salvação de Deus até hoje? Aí está a pergunta. Você entendeu a pergunta, Rodrigo? Entendi. Então, você tem 5 minutos, pode ficar à vontade. Bom, Jesus, ele disse, ou melhor, João, ao escrever a sua carta, em João capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todo o quanto recebeu, e deu o direito de serem chamados filho de Deus. Então, primeiro ele vem para a casa de Israel. Israel nega, não aceita o Messias, tá? E aí dá-se início o ministério de Jesus para outras pessoas, tá bom? É interessante a gente ver também que em João capítulo 5, verso 43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeis. Jesus está tratando aqui com Israel, que não recebeu. Então, quando a gente vamos olhar para a mulher samaritana, né? A mulher samaritana que fala com
ou melhor, não uma mulher samaritana, uma mulher cananeia, vai falar com Jesus ali, e Jesus vai dizer, olha, não é lícito tirar comida da boca e dar aos cães. Aí aquela mulher diz, mas até os cães compartilham da comida que cai da mesa de seus servos. A mulher cananeia ali, ela não é, ela é de uma origem diferente. Então, Jesus está bem claro ali o tratamento que Jesus tinha para com os judeus e para com o tratamento que Jesus tinha para com os não-judeus. Agora, é interessante a gente ver também que Jesus, ele é rejeitado pela casa de Israel em uma aliança que ele tinha feito com Israel. Ele tinha feito uma aliança com Israel, Israel o rejeita, e aí nasce-se que ele quebra essa parede da separação, conforme vai dizer Paulo, ele quebrou a parede da separação, essa parede que nos dividia, não há mais diferença entre judeus, grego ou gentil, ele quebrou essa parede e fez um novo povo. Que é esse povo? Esse povo é a igreja. A igreja. Então, Cristo, o ministério de Cristo hoje, o representante de Jesus Cristo na Terra, hoje é a igreja que representa Cristo. É a igreja. Qualquer um que quiser ser salvo é mediante o nome de Jesus. Essa pessoa, mediante a salvação, quando ela aceita Jesus Cristo, essa pessoa passa a compor o corpo de Cristo. Aqui não estou tratando de uma igreja feita de pedra. Aqui não estou tratando de uma igreja feita de cimento. Estou tratando aqui de uma igreja espiritual. Paulo vai tratar isso, que há vários membros no corpo de Cristo. Paulo vai nos ensinar. Agora, tratando sobre o mediador, Jesus Cristo, em Colossenses 2, diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a divindade composta em Cristo, ele é o cabeça totalmente. Quando a igreja disse, quando se reunires dois em meu nome, 2 ou 3 em meu nome, ali eu me faço presente, toda a divindade está presente ali dentro da igreja através de Cristo. Ele, como cabeça, ele tem corporalmente ali toda a divindade está presente dentro da igreja, nome de Antimã. Então, a gente temos que compreender isso daí. Eu já passo a palavra ao nobre de Antimã. Ok. O apóstolo Deltamar, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Então, a pergunta para o senhor Rodrigo foi, se Jesus, como filho do homem, ministério profético, foi somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel ou para todas as nações da terra, e se o seu ministério profético nos alcança hoje, dado que as igrejas pregam que serão salvos por Jesus, né? Serão salvos por Jesus de Nazaré. Bem, mas vamos ver o que a Bíblia diz. E ele citou um texto aí muito conhecido, né? Está em Mateus 15, 24, quando uma grega procura Jesus para que ele libertasse a sua filha de um demônio, não era para ela ser salva, simplesmente libertar ela de um demônio. Aí Jesus disse que ele não poderia pegar o pão, que é a mensagem que ele trouxe, dos filhos que eram judeus para dar para os cães, que eram os gentios, e os samaritanos. Pela humildade daquela mulher, Jesus liberta o seu filho, a sua filha de um demônio. Depois os gregos vieram falar com Jesus. Jesus não atende os gregos. Por que Jesus não atende os gregos? E os gregos foram apelar para Filipe. Filipe, nós queremos ver Jesus. E Jesus não responde nada. Por quê? Porque não era o tempo dos gregos. Agora, quando Jesus dá ordem para os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrai pelo caminho dos gentios e nem dos samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mesmo quando Jesus dá ordem, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, mandando os seus discípulos ir por todas as nações da terra, Jesus estava se referindo aos judeus, às 12 tribos de Israel, que estavam dispersas entre as nações da terra. E Deus via as 12 tribos como nações. Aí você vê que, quando os apóstolos são perseguidos, em Atos capítulo 11, versículo 19, senhor Rodrigo, eu poderia perguntar ao senhor, os apóstolos, em Atos 11, 19, quando eles foram dispersos por causa da perseguição que sobreveio sobre eles, por causa da morte de Estevão,
Eles iam de cidade em cidade, de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino dos céus a todas as nações da terra? O senhor sabe que não é, todo mundo sabe que não é, mas eles iam pregando o evangelho do reino dos céus, anunciando somente aos judeus. E quando Pedro vai escrever a sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capado, Bitínia, Ásia, morando entre as nações. Pedro direciona a sua carta somente aos seus irmãos judeus, as 12 tribos de Israel, que estavam dispersas entre as nações. Se você pegar a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, e você vai encontrar o Tiago dizendo: Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Para quem Tiago escreveu? Para as 12 tribos de Israel que estavam na dispersão. Agora, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 14 ao 19, Jesus Cristo dá a chave do céu a Pedro. E tendo ele a chave do céu, ele abre a porta da salvação aos judeus em Atos capítulo 2. E depois abre a porta da salvação para os samaritanos em Atos capítulo 8. E depois para Cornélio em Atos capítulo 10. E você não vê os apóstolos de Jesus Cristo pregando às nações. E para Pedro e a Cornélio, o Cornélio mandou mensageiros a Pedro, e Deus teve que dar visões, uma visão a Pedro, interpretar a visão para Pedro, e dizer que Pedro deveria ir batizar Cornélio. Mas quando Pedro faz isso, houve uma agitação em Jerusalém, e os apóstolos que estavam em Jerusalém mandou chamar Pedro, para que Pedro se explicasse o que ele tinha ido fazer para um homem das nações, Cornélio, sendo que o seu mestre Jesus tinha lhe dado ordem para não ir aos homens das nações. Agora, Jesus, senhor Rodrigo, e todos que estão assistindo, nem mesmo é a luz do mundo hoje. E você diz que Jesus de Nazaré é a salvação. Nem mesmo a luz do mundo ele é. Jesus disse em João 5,35 que João Batista foi a luz do mundo no seu tempo. João foi a luz no seu tempo. E vocês se alegraram por um tempo em sua luz. João 5,35. Em João 9,5, Jesus diz: enquanto eu estou convosco no mundo, viu, senhor Rodrigo? E todos que estão ouvindo a live, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, porque existe um tempo determinado. Em João 12, versículo 36, Jesus diz: enquanto a luz está aqui convosco, credes na luz, para que vocês sejam filhos da luz. Jesus novamente usa a palavra enquanto. Enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, em Atos 13, 47, Paulo deixa bem claro que ele, Paulo, foi estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra, e não Jesus. Ok. Rodrigo Lopes, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta, pode começar. Abre o seu áudio, tá? Bom, baseado no que o Dietmar disse aí, né, que Jesus ele veio somente para foi um profeta somente da casa de Israel, né? Eu gostaria de perguntar para ele, baseado em João capítulo 14, verso 3, que ele diz assim, ó: e quando eu for vos preparar lugar, direi outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como fica essa profecia aqui de João capítulo 14, verso 3, afirmando que voltaria para buscar a igreja, para buscar os seus discípulos, novo Vietnã? O Daltamar, você entendeu a pergunta? Sim, eu entendi. Você tem, então, 5 minutos para responder, fica à vontade. Ok, vou responder essa sua pergunta, mas antes vou pontilhar algumas coisas aqui, que não deu tempo para me dizer. Agora, eu gostaria de dizer que o livro do profeta Cacos Filipe, hoje, não ontem e não amanhã, mas hoje, nessa geração, tem mais valor do que todos os livros da Bíblia juntos. Porque o que salva é o que Deus diz no presente, não é o que Deus dirá no futuro, não é o que Deus disse no passado. E lá, no tempo de Jeremias, as palavras a ser escutada eram as palavras de Jeremias. O livro de Jeremias, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro, senhor Rodrigo, tinha mais valor do que todos os livros de Moisés. Quando Jesus estava pregando no ano 33, a sua mensagem
tinha mais valor do que todos os 39 livros da Torá dos judeus. Quando Paulo estava pregando por volta do ano 53, as 14 cartas de Paulo tinham mais valor do que todo o resto, até mesmo do que os 4 evangelhos de Jesus de Nazaré. E Paulo disse: como nós escaparemos se nós não atentarmos para esta tão grande salvação? A grande salvação lá era a mensagem de Paulo. Em 1520, as 95 teses de Lutero para a salvação tinha mais valor do que todos os livros da Bíblia juntos. Hoje, o livro do profeta Cacô Filipe, que tem 146 capítulos, tem mais valor do que todos os livros da Bíblia e todos os livros de todos os profetas que Deus já enviou para a terra. Por quê? Porque a Bíblia e o livro dos profetas mortos é aquilo que Deus disse no passado. Não somos salvos pelo que Deus disse, somos salvos pelo que Deus diz. Por isso que o jovem, em busca de salvação, pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: guarda os mandamentos. Quais, Senhor? E Jesus cita a lei de Moisés. Senhor, esses mandamentos eu tenho guardado. Jesus disse: então, para você ser perfeito, ser salvo, você tem que vir seguir-me. Vende o que tem e vem seguir-me. Porque a salvação era Jesus. Exatamente isso. Mateus capítulo 10, versículo 41, Jesus diz: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. Agora, o senhor Rodrigo mente aqui. Ele diz que o profeta Cacô Filipe tinha 7 milhões guardados em sua casa. Isso é uma mentira. Eu quero dar oportunidade para o senhor Rodrigo ou dar provas que ele tinha 7 milhões de reais na sua casa, né? Ele disse que 7 milhões de reais. Quero que ele prove que são 7 milhões de reais. Ou que ele retifica. E, de fato, ele reconheça que é uma mentira. Então, o senhor Rodrigo vai ter aí a oportunidade para dizer que, de fato, dá a prova aí que o profeta tinha 7 milhões de reais na sua casa. E se esse dinheiro era de alguém? Era de alguma pessoa? De quem era o dinheiro? De onde veio o dinheiro? Quero que ele mostre aí. Porque nós temos que ser, tem que ser com a verdade, né? Agora, eu quero dizer uma outra coisa. Que quando ele diz aí, citando João 1,11, ele veio para o que era seus e os seus não receberam, não era Jesus de Nazaré que iria para as nações, senhor Rodrigo. Não era Jesus. Mas eram os seus apóstolos que iriam para as nações. Depois era Paulo que iria para as nações. E ele disse que enviaria profetas para a terra. Não era ele, Jesus de Nazaré, que iria pregar nas nações. Mas era ele na sua forma de espírito, na sua forma de Deus, de Pai, nos seus profetas que ele prometeu enviar em Mateus capítulo 23, versículo 34 e versículo 35. Agora vamos lá, o senhor diz aí, João 14:3, para onde eu for, né? Eu levarei vocês, vós quem, senhor Rodrigo? Você que vive no século 21? No ano de 2021, é para você que Jesus diz isso? É para vós, as pessoas dessa geração, que Jesus está dizendo que vai levar eles para estar com ele lá no paraíso? A não ser que isso é uma loucura, porque Jesus nem conhece você. Jesus de Nazaré não conhece você, não conhece Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia. Jesus não falou americano, Jesus não falou a grego, Jesus não falou a romano, Jesus não falou a brasileiros, mas Jesus estava falando com as pessoas do seu tempo, que acreditava nele e tinha ele como profeta. Era para os seus discípulos que ele se dirigia em João 14:3. Não era para você, senhor Rodrigo, não era para mim. Agora, Deus enviou um profeta para o nosso tempo, que é o profeta Cacô Filipe. Ninguém pode ser salvo hoje, a não ser pela mensagem do profeta Cacô Filipe. Vou fazer uma pergunta, ela é livre para o senhor responder ou não no seu tempo. De acordo com Atos 13:47, a luz do mundo era Jesus ou era Paulo? De acordo com Atos 13:47, a salvação de Deus era Jesus ou era Paulo? De acordo com Atos 13:48, as pessoas acreditaram nas palavras de Jesus ou nas palavras de Paulo? O senhor responde se o senhor quiser depois. Não é obrigado a responder. Mas hoje a salvação de Deus é o profeta Cacô Filipe. Ok. O Rodrigo Lopes, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica, fica à vontade. Abre o seu áudio, por gentileza. Bom, deu para se ver aí, né? O camarada já passou a Bíblia para trás, já colocou o livro do profeta que erra, uma hora escreve, outra hora tira. Ô, Ronaldo, por favor, passa o quarto vídeo aí, por favor, a prova do próprio Dietimar falando que o apóstolo tinha 7 milhões de reais em casa. Ele disse que não tinha.
Vamos ver se o apóstolo Detman está mentindo também. Perfeito. Não está mais porque não há mais necessidade de estar lá. Por que não há mais necessidade de estar lá? Foi Deus que... Não é esse não, é o outro. É o outro. É o quarto. $15.466,16. Esse era o dinheiro que o profeta tinha em casa. Das ofertas que ele recebeu dos irmãos, das primícias que ele recebeu dos irmãos. Então, bom, tá aí. Tá aí. Aí eu deixo a ele responder, no tempo dele, se tinha ou não tinha. Provado está ele dizendo que tinha. Tá bom? Desmentiu ele aí, ele falou que não tinha. Agora ele, em outro áudio aí, ele disse em outro debate com outra pessoa que tinha. Né? 7 milhões, hein? Enquanto a igreja devia 4 milhões, por que não socorreu os irmãos da igreja? Aí tem a cara de Paulo de vir aqui falar de Edir Macedo, de Valdomiro Santiago. Dê exemplo, pô. Você quer falar, dá exemplo, beleza? Quando ele fala aí sobre Jesus não é a luz do mundo, porque Jesus era a luz do mundo enquanto o seu tempo, beleza, Jesus continua sendo a luz do mundo. Porque em Mateus, capítulo 28, ele diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele disse que Jesus não é a luz do mundo porque ele não está mais com a gente. Então está aí a reputação. Jesus está conosco até a consumação do século, até a consumação do século, ele continua sendo a luz do mundo. A luz do mundo não é Cancão Felipe. Né? Até agora nós estamos debatendo aqui coisa que não tem na Bíblia. Entendeu? Ele fala em Salvador em nome de Cancão Felipe, não mostrou agora Cancão Felipe dentro das Escrituras. Jeremias está na Bíblia, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Abacuque, outros profetas, mas eu não consegui enxergar o nome de Cancão Felipe aqui dentro das Escrituras, até agora, até o exato momento. Eu não consegui enxergar isso aí. Eu gostaria que ele nos mostrasse, né? Eu gostaria que tivesse tempo para ele nos mostrar. Olha, a respeito da doutrina, não é aquilo que alguém supostamente sonha. Olha, estou vendo um anjo. Não é aquilo que já foi passado para nós, compilado pelos pais da igreja. Nós temos uma regra de fé. A regra de fé, a Bíblia Sagrada, nós temos que se basear por ela. Por ela. Deus nos guia as pessoas em aspecto doutrinário à base de suposta revelação. Esse Cancão Felipe, o novo ensinamento dele é defender que Eva teve relações com a serpente dentro do Jardim do Éden. O livro do Cancão Felipe diz, ele proíbe relações sexuais entre o próprio matrimônio. Diz que o homem não pode ver a nudez da mulher, nem a mulher ver a nudez do homem, dá claro, teria que apagar a luz, só ver isso daqui, ó. Não pode ver, entendeu? Então, até o exato momento, eu nunca vi isso na Bíblia, eu gostaria que ele nos mostrasse aí. E em João, capítulo 16, diz assim, ó, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falar por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, vos anunciará que não há de vir. Então, aqui o Espírito Santo ele vai nos anunciar coisa que já foi expressa. E Paulo ele vai ratificar aqui, mesmo que um louco. Ok. Eu vou colocar uma pergunta na tela. Deltamar, você lê. Fecha o seu áudio um pouquinho, Rodrigo, por favor. Aí você lê e pode responder com 2 minutos, tá?
Vai aparecer aí para você. Quando você entender, você fala que põe um relógio 2 minutos. Sim, eu já entendi. Tá, 2 minutos, pode começar. Então, as nossas pregações, elas são muito simples, né? Até uma criança, se prestar atenção, entende. Nós não pregamos coisas difíceis de entender. Qualquer pessoa entende. Eu disse aqui claramente que Jesus teve 2 ministérios. Primeiro, ele veio como Filho de Deus para redimir a humanidade. O sacrifício de Jesus Cristo é para todos os filhos de Deus, desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. É para mim, é para o profeta Caco Filipe, era para o profeta William Branham, para todos os profetas que já veio e ainda virão. Isso está claro, não há nenhum debate em torno disso. Agora, quando se diz que Jesus veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, então trata-se do seu ministério como filho do homem. Filho do homem é profeta. Ele tinha um ministério profético para os seus irmãos judeus. É por isso que ele diz em Mateus 15, 24, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí é o seu ministério de profeta, seu ministério profético. É por isso que os seus apóstolos, ao escrever, direcionam as suas cartas aos judeus, enquanto que Paulo, o profeta dos gentios, direciona a sua carta às nações. É por isso que eles, em Atos 11, 19, não anunciavam o evangelho do reino dos céus a ninguém, mas somente aos seus irmãos judeus. Isso está bem claro aqui. Jesus de Nazaré, como homem, profeta, seu ministério profético, foi somente para os judeus. E quando Jesus promete retornar, isso aí é para o povo de sua geração, né? Aqueles do tempo de Jesus irão para o lugar que Jesus preparou lá no paraíso, para ele e os seus. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar uma morada para que aonde eu estiver, vós, não é vós hoje, mas vós, do tempo de Jesus, os seus discípulos, estaria com ele lá no paraíso. E ele disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus de Nazaré não irá salvar nossa geração, porque aqui há um outro profeta, e Caco Filipe é o servo de Jesus Cristo, o escravo de Jesus Cristo, o enviado de Jesus Cristo para o nosso tempo. Eu acho que o seu áudio, Ronaldo. Perdão, me desculpe. Rodrigo, não foi feita uma pergunta diretamente para você, mas tem aqui uma pergunta para o Caco Filipe que eu gostaria de ouvir o seu comentário e aí o Deltamar responde a pergunta. Beleza? Pode ser assim? Eu estou acompanhando o chat aqui, foi feita uma pergunta para mim. Você quer selecionar uma pergunta? Pode ler. Calma aí, deixa eu subir aqui. Deixa eu te perguntar, você vai pegar uma pergunta do chat que você acha importante para o Deltamar responder, é isso? É até do amigo dele, irmão Maurizano. Até eu conheço ele, eu acho que ele vai concordar. Minha pergunta para o senhor Rodrigo é, como as pessoas verão salva nessa geração? Ele perguntou. 2 minutos. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, 18, versículo 19 e 21, diz assim, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata, ouro, que foste resgatado. Nós já fomos resgatados, tá bom? A expiação já foi feita. Como eu disse, a salvação não é um acidente de percurso de um Deus que cria o homem, coloca o homem dentro do jardim, e esse homem, quando peca, ele pega esse Deus de surpresa. Não. Antes mesmo de Deus colocar o homem no jardim, ele já havia preparado a salvação para Adão, para que Adão pudesse ser salvo quando ele pecasse. A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Então, o cordeiro, não é Caco Filipe, o cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz em João capítulo 19, verso 30, assim, que quando Jesus, ou melhor, Hebreus, eu errei o texto aqui. Romanos 10, 11, diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido.
Romanos capítulo 10, verso 3 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 17 diz, de sorte que com a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é a palavra de Cancún Felipe, não é o que ele escreve, é a palavra de Deus. Aqui está se tratando das Escrituras. A Bíblia diz em Romanos 10, 21, mas contra Israel diz, todo dia entendi as minhas mãos e um povo rebelde e contradizente. Eu quero dizer aqui que por mais rebelde que Israel foi, Deus tinha eleito aquela nação, Deus elegeu aquele povo. A salvação não está baseada na minha obediência, mas baseada no sacrifício de Cristo da cruz do Calvário. Ok, o Rodrigo Lopes, você que vai começar a consideração final, você tem 2 minutos, pode começar. Abre o seu áudio. Gostaria de agradecer a todos os telespectadores que nos ouviram, nos acompanhou aí até agora. Eu agradeço aí pela oportunidade que o Arena Apologética está nos concedendo para debater mais esse tema aí. Eu quero dizer que a salvação não é pelo que eu faço. A salvação não é pelo sangue de bode, não é por vela preta, vela vermelha, não precisa colocar vassoura atrás da porta, não precisa chamar Cancún Felipe, não precisa chamar Madre Teresa de Calcutá, não é em nome de Jacó Armínio, não é em nome de Buda, não é em nome de Maomé, não é o nome de nenhum fundador dessas igrejas aí. O nome que há salvação é em nome de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nenhum outro nome há dado debaixo do céu, nem na terra, em Atos capítulo 12. Então, eu não preciso ficar fazendo um sacrifício para ser salvo, porque o sacrifício já foi feito. Não preciso. O Salvador já foi dado. Eu não preciso. O cordeiro emolado, o cordeiro puro já foi dado. Cancún Felipe, ele é pecador, ele necessita da expiação, ele não pode salvar ninguém. Entendeu? Então, Cancún Felipe nunca foi o caminho, Cancún Felipe nunca foi a verdade e Cancún Felipe nunca foi a vida. Ninguém vai ao Pai, não é por Cancún Felipe que eu vou ao Pai. A Bíblia diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cancún Felipe está querendo tomar essa posição que é do mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Então, eu deixo aos telespectadores que nos acompanhou até agora aí a fazer esse julgamento aí, tá bom? Muito bem. Apóstolo Deltamar, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Pode começar. Abre seu áudio. Ok, muito obrigado. Então, gostaria de deixar bem claro que o senhor Rodrigo não passa a verdade, né? Se eu perguntasse, profeta Cancún Felipe é de qual país? Talvez ele nem sabe. Se eu perguntasse, o dinheiro da Costa do Marfim é real? É dólar? É medicais? É ienes? É euro? Qual é o dinheiro lá da Costa do Marfim onde o profeta mora, senhor Rodrigo? O senhor não sabe. Simplesmente o senhor fala por falar. Se eu lhe perguntar, lá na Costa do Marfim, vou dizer para o senhor, o dinheiro lá é o franco CFA. Eu pergunto, quantos francos CFA são precisos para comprar um dólar? O senhor não sabe, o senhor só quer dizer mentira de alguém, disse uma mentira, o senhor continua dizendo mentira. A mentira que eu disse é que o senhor disse que ele tinha guardado em casa 7 milhões de reais, sendo que lá na Costa do Marfim, lá não é reais é no Brasil, lá é franco CFA. Quantos reais, senhor Rodrigo, precisa para comprar? Quantos francos CFA precisa para comprar R$1? O senhor não sabe das coisas. O senhor vem aqui para falar mentira. Eu poderia perguntar o dinheiro que o profeta tinha em casa, que era 12 mil dólares. E vou dizer aqui, mais de 500 francos CFA precisa para comprar $1. Ele tinha 12 mil dólares em casa. O dinheiro era dele? O dinheiro era da igreja? O dinheiro era dos seus fiéis? De quem era o dinheiro, senhor Rodrigo? O senhor não sabe de quem era o dinheiro. E você vem aqui dizer mentiras. 7 milhões de francos CFA, equivalente a 12 mil dólares. O dinheiro era de quem? Você não sabe. Por que não sabe? Porque em vez de procurar a verdade, vem aqui para dizer mentiras. Agora, eu convido o senhor para um debate lá na minha página, para nós ver essas questões direitinho, responder o senhor direitinho. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistiram e dizer que não há
outra mensagem a não ser a mensagem do profeta Cacó Filipe. E que ninguém pode ser salvo hoje, a não ser que creia no profeta Cacó Filipe, senão o seu destino é o inferno. Muito obrigado. Ok, pessoal, obrigado aí vocês do chat que estão aqui conosco até agora. Se você quiser debater com o Deltamar, ele não corre de debate. Acredite, ele não corre. Rodrigo Lopes também não corre. Adriano Cruz também não corre. Nós conhecemos alguns aí que são linha dura nos debates. Esses daí você pode convidar que eles estão sempre dispostos a debater. Tá certo? Eu agradeço, apóstolo Deltamar, pelo seu debate aqui, muito respeitoso, como sempre, né? Um exímio debatedor que faz a apologética, que é a defesa da sua fé de uma forma muito legal, muito bacana. Quero te parabenizar, viu? Pela sua postura. O Rodrigo Lopes, mesma coisa. Muito obrigado aí. Debate de alto nível é aqui mesmo no Arena Apologética. Fala a verdade aí, vocês dois aí que ficam no debate pelo WhatsApp. Não é mais gostoso debater aqui? Que você consegue ter o seu tempo, falar certinho, não fica aquele horas e horas falando a mesma coisa? Aqui você começa o seu argumento e finaliza o seu argumento e pressiona o outro com as suas perguntas. Desde já eu agradeço. Agradeço a todos. Se quiser debater com eles, no link da descrição aí você pode ver todas as formas de contato conosco. Entre em contato conosco que vamos aí fazer esse debate, tá certo? Dessa forma eu agradeço a todos e até o próximo debate que é amanhã. Não se esqueça, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.